Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, tudo bem? Eu não sei a que horas você receberá essa mensagem, ou se quando receber, que horas você terá condições de ler. Hoje eu não vou poder fazer o nosso encontro à noite, né? Então eu optei por gravar essa mensagem para que vocês não deixem de receber a palavra de Deus. Na próxima semana nós nos encontraremos virtualmente, novamente, ao vivo, né? Mas eu quero que você não deixe de receber a palavra do Senhor. Então vamos orar neste momento, pedir para que o Espírito Santo venha tocar nos nossos corações e que nós tenhamos condições de entender o que Deus tem para falar para nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos em Tua presença para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E para pedir, meu Deus, que essa palavra seja dita não dos nossos corações, não da nossa mente, mas que seja uma palavra que venha diretamente do alto para os nossos corações, para produzir em nós mudanças, para produzir em nós um novo comportamento, que nós entendamos a Tua palavra, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero chamá-los para abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, que é quando Deus manda o profeta Samuel ir até Belém para ungir a Davi, rei no lugar de Saul. Eu vou pulando uns versículos aqui, mas é importante que vocês façam a leitura do texto todo, depois, com calma. Então vamos lá, no versículo 1, Deus falou assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Já no versículo 5, quando Samuel chega à casa de Jessé, os anciãos da cidade ficam com medo e perguntam para ele, né? É de paz a tua vinda? E ele disse, sim, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aqui foi o primeiro filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E assim Deus se comportou quando passou o primeiro, Eliabe, depois veio Abinadab, depois Samar e todos os outros filhos. Até que Samuel pergunta, acabaram os teus filhos? E Jessé fala, o mais novo tá lá no campo com as ovelhas, né? E Samuel falou assim no versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os teus jovens? E ele disse, ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, envia-o e manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E a Bíblia fala que Davi era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E a gente vê logo em seguida que o escritor do livro de Samuel já fala de uma parte que é bem conhecida de muitos de nós, que é daquele espírito maligno que se apossava de Saul e o atormentava. E aqui fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. A gente não entende muito bem o que seria esse espírito mau da parte do Senhor, mas quando a gente olha o histórico de Saul, a gente vê que ele era um homem que foi escolhido pelo povo para ser rei, né, pela sua aparência. Um homem que teve muitas vitórias, mas que em um determinado momento da sua vida ele preferiu deixar de obedecer a Deus e passou a ouvir a própria voz dele. Então ele passou a andar segundo os seus próprios desígnios e ali ele se esqueceu do Senhor. E após uma sucessão de erros, o Espírito de Deus se afastou dele.
Então eu penso que talvez esse espírito que atormentava Saul pudesse ser a própria consciência dele, mostrando todos os erros que ele havia cometido, e o coração endurecido dele o impediu de clamar a Deus por perdão, né? O coração dele se afastou de Deus de tal forma que ele foi incapaz de pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus erros e voltar para os primeiros passos. E a gente vê que no versículo 18, Saul pegou e falou assim, né? Procurem um homem, no versículo 16, procurem um homem que saiba tocar a harpa, porque aí quando o espírito mal vier, ele vai tocar a harpa, ele vai tocar louvores a Deus e esse espírito irá embora. E aconteceu que um dos jovens de Saul falou: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, e homem de guerra. Sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Vejamos as inúmeras qualidades que foram marcadas a respeito de Davi. E Davi não era um rapaz que vivia na corte do rei, ele não era um soldado, ele era um pastor de ovelhas. Mas, com certeza, a parte em que ele já havia matado um leão e um urso para proteger as suas ovelhas, fizeram fama. Afinal de contas, estima-se que Davi devia ter entre 15 e 17 anos nessa época, e não é normal a gente imaginar que um adolescente de 15 anos consiga matar um leão, que dirá um urso. Então, a fama de Davi corria solta, ele não precisava sair falando de si por aí, mas o que ele fazia chegava aos ouvidos das pessoas. Então eu imagino Davi no campo, ali quando as ovelhas estavam descansando, tocando a sua harpa e cantando a Deus. E ele era de uma cidade pequena, e mesmo assim o testemunho de Davi chegou até onde estava o rei Saul. E ali Saul, a Bíblia fala no versículo 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. A Bíblia também nos fala que os irmãos mais velhos de Davi eram soldados de Saul. Então aqui já foi bem separado. Eu quero o teu filho que está com as ovelhas, o teu filho que é pastor, que sabe cuidar dos mais fragilizados, porque Saul naquele momento estava fragilizado, atormentado por aquele espírito. E no versículo 21 fala que Davi foi até Saul, esteve perante ele, e que Saul amou a presença de Davi a ponto de tornar Davi o seu pajem de armas. Davi virou um escudeiro do rei Saul. E no versículo seguinte Saul fala: então mandou Saul dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se sentia melhor, e o espírito mau se retirava dele. Logo após isso, a gente vê os acontecimentos que levaram à batalha entre Davi e Golias. Então, no capítulo 17, ele está falando da guerra entre os israelitas e os filisteus. E nós vemos o gigante Golias afrontando o povo. E toda a história que nós já conhecemos, que Davi chega até perante o rei e fala que vai lutar contra Golias. Saul tenta fazer Davi vestir a armadura dele e ele fala: não, meu rei, eu não consigo usar essa armadura, eu vou com a fé que eu tenho em Deus. E Davi foi e venceu o gigante, como todos nós sabemos. Mas me intrigou o que vem a seguir. No versículo 54 do capítulo 17, é interessante ver o que o escritor de Samuel fala. Aqui fala: e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é esse jovem, de quem este jovem é filho. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o levou à presença de Saul, e ele levando a cabeça do filisteu na mão. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. E eu fiquei aqui pensando, Davi foi apresentado para o rei Saul quando ele estava atormentado como sendo o filho de Jessé.
Então, quando a Bíblia fala lá atrás que Saul mandou buscar Davi e mandou um recado para o pai dele, ainda falou assim, olha, envia-me o teu filho. E aqui a gente vê que Davi foi pajem de armas de Saul, já tinha decorrido um período de uns 2 anos aproximadamente, desde que ele começou a trabalhar na corte para o rei. E Davi estava na presença de Saul, porque ele era seu pajem de armas. Então, onde o rei estava, suas armas estavam. Então, a gente imagina que Davi estava ali com Saul todas as noites, tocando para ele dormir, para o espírito ir embora. E a gente vê aqui que Saul, depois que Davi chega com a cabeça do gigante, fala assim, de quem que esse menino é filho mesmo? Vai lá, Abner, descobre de quem que esse menino é filho. E a gente vê que Saul era tão preocupado com as próprias vontades, consigo mesmo, que ele não se importava com quem o servia. Ele não se dava ao trabalho de conhecer profundamente quem estava ali do seu lado o abençoando. E eu fiquei muito intrigada com essa parte, porque se ele estava há cerca de 2 anos com aquele menino ali tocando para ele, fazendo ele dormir, ninando ele literalmente, a gente vê que aquele menino esteve com ele na tenda quando ele tentou convencer Davi de usar a armadura. Ele falou, não, meu rei, eu não preciso, eu não consigo usar essa armadura. A gente imagina que Davi devia ser um rapaz pequeno, né? Porque tanto que a armadura de Saul não serviu nele. E eu fiquei pensando ontem, por que Saul não sabia quem era o pai de Davi? Se ele mesmo havia enviado uma carta para Jessé enviar Davi para ele. E a única resposta que me veio à mente é que Saul era tão preocupado consigo mesmo, com seus desejos, com seus demônios, com seus tormentos, que ele não se dava ao trabalho de conhecer as pessoas que estavam à sua volta. Ele não se dava ao trabalho de se importar com as pessoas que estavam ali ao redor dele. E trazendo isso para a nossa realidade hoje, nós somos Saul. E aquele moço Davi que estava ali do lado de Saul, ajudando ele, é o nosso Deus. Nós muitas vezes estamos tão preocupados com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos sonhos, que esquecemos de gastar um tempo para conhecer aquele que nos abençoa. Nós não temos gastado um tempo para conhecer aquele que nos criou. Nós não temos gastado um tempo precioso com o nosso Deus, que é o nosso abençoador. Nós queremos as bênçãos dele, nós queremos o livramento de Deus, nós queremos que Deus esteja à nossa disposição o tempo todo, como Davi estava à disposição do rei Saul. Mas nós não temos tido, poderia dizer até a vergonha na cara de assumir que nós não podemos viver somente precisando das bênçãos de Deus. Nós temos sim que ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, a ponto de nós não termos dúvida de que é Deus conosco, a ponto de quando Deus falar conosco, a gente não ter dúvida de que é a voz do Espírito Santo que está falando conosco. Então, hoje, na nossa vida diária, principalmente nesse tempo de pandemia, de isolamento, de afastamento, de medo, de agonia, nós estamos preocupados somente em livrar a nossa pele dessa doença, de livrar as nossas finanças do caos econômico, de livrar a nossa família dessa doença. Mas nós não temos gastado esse tempo para conhecer o Deus que tem nos sustentado até aqui, né? E eu vejo que a postura de Saul era muito arrogante, e nós temos sido arrogantes diante de Deus. Deus nos dá o sopro de vida todos os dias quando nós nos acordamos, e nós sequer paramos às vezes para agradecer a Deus pelo levantar, pelo despertar. Porque nós, quando acordamos de manhã, a gente não para e pensa assim, estou aqui deitado, será que eu vou conseguir abrir os olhos? Se eu abrir os olhos, será que eu vou enxergar? Se eu movimentar o meu corpo, será que eu vou conseguir sentar na minha cama? Se ao sentar na minha cama eu movimentar o corpo mais uma vez, será que eu vou conseguir ficar em pé? Será que as minhas pernas vão responder? Será que eu vou andar? Em nenhum dia das nossas vidas nós agimos assim, porque nós temos uma fé natural dentro de nós que nos leva a crer que
Deus colocou tudo isso à nossa disposição e Ele é o nosso mordomo e a vida vai seguir como nós bem queremos, como nós bem planejamos. E nos últimos dias Deus tem me mostrado que os nossos planos não são como os planos de Deus, que Ele tem planos muito maiores e muito melhores e muito mais altos que os nossos para nós. Mas até nós chegarmos ao realizar desses planos de Deus, nós temos uma longa caminhada. E essa longa caminhada exige intimidade com o nosso Deus. E quando eu falo de intimidade, não é uma intimidade onde todos os dias nós gastamos 10, 20 minutos ali orando, pedindo. Essa intimidade requer que nós gastemos um tempo falando: Deus, estou aqui, fala comigo, estou aqui para ouvir a tua voz, estou aqui para aprender a diferenciar a minha voz da voz do teu Espírito Santo. O que eu tenho para dizer para vocês nessa tarde, nesta noite ou nesta manhã, é que o nosso Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. O nosso Deus quer se dar a conhecer a nós de uma forma que nós não teremos dúvida das qualificações dele para conosco. De modo que quando ele falar conosco, nós teremos certeza de que é ele falando conosco. A gente não vai ficar com aquela dúvida: será que é a voz do meu coração? Será que é a voz do Espírito Santo? Será que é a minha voz? Será que é a voz do mal? Será que é a voz de Deus? Nós não teremos dúvida. Que nós possamos nessa tarde gastar os nossos dias, gastar o nosso tempo, o nosso pensamento, as palavras que saem da nossa boca para conhecer o Deus que nos criou, para conhecer o Deus que nos fez, para a honra, louvor da sua glória, do seu nome. E que nós não sejamos como Saul, que só queria as benesses de Davi, ao ponto de não se preocupar com quem ele era, com as necessidades de Davi. A gente vê que Davi venceu o gigante e todas as promessas que foram feitas àquele que venceria o gigante, nenhuma delas foi cumprida depois. É interessante, né? A gente vê que foi dito que toda a descendência de Davi não pagaria mais impostos em Israel, que o vencedor casaria com a filha do rei. E Davi venceu Golias. Ele casou com a filha do rei, mas depois ela foi tomada dele, levada embora. Saul deu para outro. E a gente vê que o próprio Jesus pagou um imposto. Jesus era descendente de Davi. Então, todas aquelas promessas que foram feitas para Davi, se ele matasse o gigante, feitas por Saul, nenhuma delas foi cumprida. Então, Saul realmente estava tão somente interessado no que Davi poderia proporcionar para ele. E todas as contrapartidas que ele prometeu a Davi, nenhuma delas ele cumpriu. E ele ainda perseguiu Davi a ponto de tentar matá-lo diversas vezes. Então, nós vemos que muitas vezes nós estamos como Saul. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos um Deus à nossa disposição. E nós prometemos inúmeras coisas em troca das bênçãos de Deus. Mas quando chega a nossa vez de cumprir a nossa contrapartida, nós voltamos atrás. Nós prometemos a Deus que vamos jejuar, que vamos orar, que vamos gastar um tempo com Ele. Mas é tão logo a corda aperta, a gente volta atrás e fala: Senhor, o Senhor entende. O Senhor entende que eu estou cansado. O Senhor entende que eu estou endividado, que eu não posso entregar o dízimo, que eu não posso ofertar. O Senhor entende que eu estou cansado, que eu estou nessa pandemia, então eu não posso ir na tua igreja. O Senhor entende que por causa da pandemia eu estou muito atarefado na minha casa e eu não tenho tempo de ligar a televisão e assistir o culto online que está à minha disposição. Então nós temos sido Saul. E quando a gente compara o pecado de Saul com o pecado que Davi cometeu, quando ele mandou matar o seu soldado para ficar com a esposa dele, e a gente vê que o pecado de Saul que fez Deus rejeitá-lo não é nem a ponta do pezinho do pecado de Davi. O que Saul cometeu foi muito pequeno. Deus mandou Saul exterminar todos os inimigos, ele não matou tudo, ele ficou com parte da riqueza e poupou o rei. E ali Deus começou a rejeitar ele quando o profeta Samuel falou que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul poupou parte do rebanho que era para ter destruído tudo. E ele poupou parte do rebanho e ofereceu a Deus. Davi mandou matar um homem para ficar com a esposa dele. Mas a gente vê que o pecado, que Saul não encontrou perdão diante de Deus e Davi encontrou perdão. A ponto de que quando a gente vê o Salmo 51, a gente percebe a grandeza do arrependimento de Davi após pecar. Vamos ler aqui também um pedacinho aqui do Salmo 51, porque a gente vai entender o tamanho
do arrependimento de Davi e entender por que a Bíblia chamou Davi de homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi era perfeito, não é porque ele era melhor que todos, mas porque a cada erro ele era capaz de se arrepender amargamente dos seus erros e pedir para que Deus o aceitasse de novo. Então eu vou encerrar essa palavra lendo o Salmo 51 e que seja a nossa oração hoje. Quando Davi fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, porque os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aqui a gente percebe o quão amargurado Davi se encontrou após ele cair em si do pecado que havia cometido. Aqui ele fala que faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele estava tão despedaçado, ele estava tão enfraquecido que ele sentia que os seus ossos estavam quebrados. E ele pede para que Deus não afaste dele, que não retire o Espírito Santo dele. Desde aquele dia que Samuel ungiu a Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E enquanto Davi esteve na presença de Deus, ele sabia distinguir a presença do Espírito Santo com ele. E quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, ele percebeu que o Espírito Santo havia saído dele. Ele se sentiu desamparado e ele pediu: Deus, não afaste de mim o teu Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi, ali, ele deixou, falou: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício material, o Senhor sabe que eu te daria. Mas o que eu tenho para oferecer ao Senhor hoje é um coração quebrantado. É um coração sofrido. Um coração, meu Deus, que precisa novamente da tua presença, da tua justiça. E ele fala: sustém-me com o espírito voluntário. Davi tinha um coração voluntário, um coração entregue a Deus. Então, neste momento, eu clamo para que o Espírito Santo se apodere da tua vida, de modo que você entenda e tenha um coração agradecido para com Deus, tão agradecido a ponto de entender que você precisa conhecer a Deus cada dia mais e mais, que você não tenha a dúvida da tua paternidade, você é filho de Deus, e o Deus que tem te abençoado dia após dia é o Deus que você precisa gastar toda a sua vida para conhecê-lo, para ter um encontro real com ele, para ter intimidade com ele, para que você não seja como Saul, um mero aproveitador das bênçãos que os outros têm para te oferecer. Então, termino essa palavra pedindo para que Deus te alcance, que Ele penetre no mais profundo do teu coração, que Ele te alcance de modo que você não queira estar em nenhum outro lugar, senão diante do altar do Senhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos pela tua palavra.
e pedimos que o Teu Espírito Santo venha se fazer presente nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha levar-nos, meu Deus, até o Teu altar, de modo que nós não nos afastemos dele, de modo que nós tenhamos intimidade com o Senhor e que nós prossigamos dia após dia em Te conhecer, em saber quem é o Senhor conosco, em entender o que o Senhor quer de nós e que nós sejamos capazes de cumprir os nossos votos para com o Senhor e entregar ao Senhor aquilo que é devido, que é a nossa vida, o nosso coração, a nossa fidelidade, e que nós possamos, meu Deus, aprender mais e mais do Senhor. Eu te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, fique com Deus. Na próxima semana nós nos encontraremos online com fé em Deus e receba essa palavra que veio